Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito bom dia para todos vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Vasco não poder jogar no Maracanã, sua próxima partida contra o Atlético Mineiro. E toda vez que o Vasco quer jogar no Maracanã, é uma briga, tem que pedir quase que, pelo amor de Deus, para poder jogar no Maracanã, sendo que todos os clubes do Rio de Janeiro têm o direito de jogar ali, caso necessitem ou caso acham conveniente jogar ali. Então o Vasco havia feito um pedido ao consórcio Maracanã para jogar no estádio, esse pedido foi negado. O Vasco, então, mais uma vez, acionou a Justiça, que concedeu uma liminar, permitindo que o clube de São Januário jogasse no próximo domingo contra o Atlético. Pois bem, o Fluminense, juntamente com o Flamengo, se movimentaram nos bastidores e conseguiram caçar a liminar que permitia ao Vasco jogar no estádio. E aí o Vasco recorreu. E aí vamos ver o que vai acontecer dessa questão do Vasco ter recorrido, se o Vasco vai conseguir realmente jogar domingo no Maracanã ou não. Lembrando que o Vasco precisa começar a venda na sexta-feira, no caso amanhã, a partir das 11 horas da manhã. É inacreditável que ainda haja essa briga, com uma desculpa muito esfarrapada da dupla Fla-Flu, de que o fato do Vasco jogar vai estragar, vai prejudicar o gramado. E o mais incrível ainda é o relator do processo, que concedeu a liminar, impedindo o Vasco de jogar no Maracanã, é torcedor do Fluminense. É torcedor do Fluminense, sócio do Fluminense, inclusive. Esse relator, na minha visão, deveria se abster do processo. Falar, não me sinto capaz de julgar essa situação. Por quê? É muito claro que na decisão desse relator entrou a questão clubística. O cara é tricolor. Até então era sócio, porque já até foi retirado do quadro de associativo do Fluminense, porque descobriram nome, CPF, descobriram tudo do cara. E aí, sabe como é que é a torcida do Vasco, né? Com certeza fez perseguição a ele, ameaças, enfim, o que é condenável. Mas ele deveria se abster do processo, passar para outro, falar, não me sinto capaz. E aí, sempre o mesmo questionamento da dupla Fla-Flu. Não é possível um outro clube jogar aqui porque vai estragar o gramado. Ora, a última partida que o Vasco jogou no estádio tem pelo menos aí 4 meses. Nós estamos no mês 8, foi em abril, na segunda rodada contra o Palmeiras no Maracanã, que o Vasco também teve que entrar na Justiça para jogar. O Vasco pouco joga no Maracanã, pouco joga. E aí toda vez que o Vasco vai jogar, é esse problema, vai estragar o gramado. Quem estraga o gramado é a dupla Fla-Flu, que joga frequentemente lá. Perdão. Não vai ser um jogo do Vasco, ou um jogo do Vasco a cada 4, 5 meses, que vai estragar o gramado. Se não, vejamos. O Flamengo foi eliminado da Libertadores. E o Fluminense passou. Se o Flamengo tivesse passado, seriam 2 jogos dessas duas equipes, uma contra a outra, no Maracanã, nos próximos dias aí. Como o Flamengo foi eliminado, não vai ter um jogo para ser jogado no Maracanã. O Maracanã, no caso, teria um jogo a menos, porque só vai ter o jogo do Fluminense com o Olímpia. Se o Flamengo tivesse avançado, seriam 2 jogos no Maracanã. Então, me desculpa, para a dupla Fla-Flu dá para jogar porque eles estão ali como
provisórios administrando o Maracanã, mas estão se achando donos do estádio. E o Vasco não pode jogar ali porque vai estragar o gramado. Desculpa. Não dá para engolir essa. Não dá para engolir essa. E outra, tá no contrato. Todos os clubes do estado do Rio de Janeiro, se quiserem jogar no Maracanã, pagando a taxa que tem que pagar lá, paga a taxa e jogue. Pode jogar. O Maracanã não é do Flamengo, o Maracanã não é do Fluminense, nem é do Vasco, nem é do América, do Bangu, enfim. O Maracanã é da comunidade, da cidade do Rio de Janeiro. O Maracanã foi construído com o dinheiro do povo. O Maracanã não é um bem privatizado, mas parece que a dupla Fla-Flu entende que o Maracanã é deles. E não é assim. Não é assim. A reboque disso, o jogo que inicialmente estava marcado em São Januário também está bloqueado pela Justiça. O Vasco só pode jogar em São Januário sem público. O Ministério Público, desde aquela confusão do jogo com o Goiás, bloqueou São Januário, com uma desculpa ainda mais estapafúrdia ainda. No Maracanã não se pode jogar porque vai desgastar o gramado. E em São Januário não pode se jogar porque São Januário está localizado numa área cercada de comunidades, está cercado numa área onde as ruas são estreitas e está cercado numa área onde as pessoas ficam embriagadas e aonde há tráfico de drogas e disparos de armas de fogo. Essa é a desculpa do Ministério Público para bloquear São Januário. Ora, se não vejamos, o estádio de São Januário é de 1927, ou seja, daqui a alguns poucos anos o estádio completa 100 anos. São Januário, desde que é São Januário, é daquele jeito. As ruas são estreitas, as comunidades estão ali. E aí, esse comentário, na minha visão, é um comentário preconceituoso. Preconceituoso. Porque qual é o problema de São Januário estar localizado numa região onde nós temos a barreira do Vasco? Qual é o problema? No Maracanã, aonde a dupla Fla-Flu acha que é dono, tem uma comunidade ali. Para quem conhece ali o Maracanã, você tem ali a Radial Oeste, você tem ali a linha de trem metrô e daquele mesmo lado, você olhando para cima, você vê a comunidade da Mangueira. Você vê a comunidade da Mangueira. Próximo ali da Tijuca, tem outras comunidades também. O Rio de Janeiro é cercado de muitas favelas. Favelas expostas, inclusive, que você, da via principal, né, você consegue ver as comunidades. Então, qual é o problema de se jogar em São Januário? Essa questão de que tem favela, que tem as pessoas se embebedam, que tem tiros. Primeiro, os tiros que se ouviram no jogo do Goiás foram disparados pela polícia. A polícia militar do estado do Rio de Janeiro, despreparada que é, para dispersar a multidão. Por quê? O Vasco perdeu o jogo para o Goiás, se tacou copos, né? Tentaram quebrar aquele acrílico de vidro que separa ali o torcedor da arquibancada, não, do campo, né? Tentou se quebrar aquilo, se tacou copos, se tacaram coisas no campo, e a polícia despreparada com gás de pimenta para poder dispersar, e aí as pessoas ficam desesperadas, é um corre-corre na arquibancada, torcedores pulando para dentro de cabines de transmissão de rádio e TV, e aí a polícia despreparada do lado de fora começou a disparar tiros para dispersar a multidão. Aí a gente para e pensa. Aqui em São Paulo, nós tivemos no jogo do Santos com o Corinthians, um jogo que não terminou, onde se tacou sinalizadores, se tacaram bombas dentro do campo. O Santos foi punido inicialmente com 8 jogos,
já caiu para 4, o Santos já cumpriu a punição dele, já está jogando com o público. O Ministério Público aqui em São Paulo não entrou no meio, porque não é dele. O Ministério Público não tem que se meter com isso. No jogo Palmeiras e Flamengo, torcedora do Palmeiras tomou a garrafada, morreu. Bloquearam o Allianz Parque para ter jogo por causa disso? Não bloquearam. Ontem, no jogo entre São Paulo e Corinthians, o jogo atrasou em 10 minutos. O ônibus que levava a delegação do Corinthians foi recebido a pedras. Né? Foi apedrejado o ônibus, trazendo risco à integridade física dos jogadores do Corinthians. O Morumbi vai ser interditado, vai ser bloqueado? Não. Ou seja, é só em São Januário que esses caras ficam procurando pelo em ovo. É só em São Januário. Esses caras nunca foram ao estádio de futebol, certo? Esses caras não sabem que dentro do estádio não se vende cerveja, ou seja, as pessoas bebem, é do lado de fora mesmo. E aí, se as pessoas bebem, ficam embriagadas, é problema das pessoas. O Ministério Público não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Além de que há uma conduta, um comentário discriminatório de que São Januário não pode receber jogos com o público porque está numa região com favelas. Como assim? Que argumento pequeno é esse para bloquear o estádio pelo fato dele estar numa região cercada de favelas? Se vocês não sabem, o fato de vocês estarem bloqueando o estádio do Vasco para público, tá, está sendo prejudicial ao Vasco. O Vasco já teve aí um prejuízo de pelo menos 700 mil reais pelo fato do estádio estar fechado. Vocês estão prejudicando aos moradores da Barreira do Vasco, que vivem do comércio com o público, ou seja, é o churrasquinho, é o cachorro-quente, é a cerveja, é o refrigerante, é o suco, enfim. Os torcedores do Vasco, quando vão ao estádio, consomem. E é dali que muitos moradores da Barreira do Vasco trazem sustento para os seus familiares. É dali. E aí, com o Vasco impedido de mandar seus jogos em São Januário com o público, essas pessoas estão o quê? Prejudicadas. Então, o Ministério Público está tendo uma conduta discriminatória pelo fato de achar que São Januário não pode ter jogo por ter comunidades em seu entorno. Na verdade, pessoal, nós já vimos isso há 100 anos atrás. O Vasco é perseguido desde que ele foi fundado. O Vasco foi impedido de jogar o seu campeonato por não ter um estádio. O Vasco foi lá e construiu com o suor dos seus torcedores. O Vasco foi impedido de jogar o campeonato porque tinha negros e pobres no seu time. E aí foi pedido para que o Vasco excluíssem esses negros e o Vasco disse não. Não vou excluí-los. Então o Vasco é um clube que inclui a todos. Todos são bem-vindos ao Vasco. Negros, pobres, indígenas, brancos, enfim. Todos que querem estar dentro do Vasco serão bem-vindos. Até a localização de São Januário facilita. São Januário fica ali próximo da Avenida Brasil. Então você pode receber pessoas, você pode receber pessoas da Zona Norte, da Zona Oeste, da Baixada, Niterói, São Gonçalo, enfim, Zona Sul, se quiser. Mas o clube deles fica lá na Zona Sul, bem longe. Muitos jogadores, no seu início de carreira, desistiram de treinar no Flamengo, no Fluminense e no Botafogo por ser, para esses jogadores, no começo de carreira, quando crianças, muito distante para se chegar. O clube mais próximo, mais viável para esses jogadores era o Vasco. Porque muitos vêm, como eu falei, da Baixada, da Zona Oeste. Por exemplo, Wagner Love
rubro-negro declarado, passou pela base do Vasco. Criado em Bangu, para sair de Bangu para ir para Gávea é muito longe, muito longe. Agora, para você sair de Bangu e ir para o Vasco, é longe? Ainda é longe, mas é menos longe do que você ir para a Gávea, bem menos longe, certo? Então, assim, o sistema prejudica o Vasco, não é de hoje. Eles perseguem o Vasco desde que o Vasco é o Vasco. Então, assim, o Vasco incomoda. Mesmo o Vasco estando desportivamente nos últimos anos mal das pernas, o Vasco incomoda esses caras. E incomoda muito. Eles se importam com o Vasco. Eles querem prejudicar o Vasco, mas não vão prejudicar o Vasco. Mas eles querem, eles tentam. Porque é o Ministério Público bloqueando São Januário, porque não pode ter jogo. É o consórcio que impede o Vasco de jogar no Maracanã. Qual é a brincadeira? O Campeonato Brasileiro tem 20 clubes, todos com o direito de jogar em suas casas. E por que o Vasco não pode jogar? Qual é o problema com o Vasco? E a gente já vê situações aí Brasil afora. Torcedores morrendo na porta de estádio, a caminho do estádio, delegações sendo recebidas a pedradas, sinalizadores e bombas sendo jogados em todo o campo. E isso pode. Isso o clube é punido, recebe a punição e está liberado. Agora, com São Januário, o Vasco, que aconteceu algo que o Vasco tinha que ser punido e foi punido com 4 jogos, acabou a punição. Por que o Ministério Público tem que se meter nisso? Por que não existe uma mesma regra para todos? Por que para alguns a mão pesa assim e para outros a mão pesa assim? A mão é mais pesada. Por quê? Qual é o problema com o Vasco? Qual é o problema com o Vasco? Porque a questão pública, os dirigentes públicos, vamos dizer assim, os governantes do Rio de Janeiro, vivem se metendo nas coisas do Vasco. A defesa do consumidor atrapalhando a questão da votação na SAF, a questão do Ministério Público bloqueando São Januário. Qual é o problema de vocês? Qual é o problema de vocês com o Vasco? Deixem o Vasco seguir o seu caminho, parem de perseguir o Vasco. Essa mania de perseguição, perseguem o Vasco por quê? Eu gostaria de entender e não entendo essa perseguição ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco fez tão mal a vocês assim? É a arbitragem que persegue o Vasco? Arbitragem, CBF, governantes do estado do Rio de Janeiro, todos perseguem o Vasco. Infelizmente, o Vasco perdeu força nos bastidores. Infelizmente. Agora, não é porque o Vasco perdeu força nos bastidores que vocês precisam ficar sacaneando o Vasco. Não precisa disso. Acho que vocês precisam ter o quê? O mesmo critério para tudo. O mesmo critério para tudo. Só isso que eu penso. E deixar o Vasco seguir. Deixa o Vasco seguir a vida dele. Raciocinem comigo. Não é temerário o jogo do Vasco com o Atlético em São Januário com o público, por exemplo, com a questão da apresentação do Payet? Vocês não viram o que a torcida do Vasco fez no aeroporto para receber o jogador francês? Esse jogo do Vasco com o Atlético pede o Maracanã, um estádio maior, um estádio que vai ter condições de receber mais torcedores. São Januário só cabem 20 mil pessoas. O Maracanã cabem 3, 4 vezes mais o público de São Januário. Então esse jogo é um jogo de apelo. Então, que se tenha bom senso. O Maracanã não é do Vasco, mas não é do Flamengo, não é do Fluminense, não é do Botafogo. O Maracanã é de todos. O Maracanã é do cidadão do estado do Rio de Janeiro. Então esse jogo precisa ser no Maracanã. Um jogo de apelo. Apresentação do jogador
entendeu? O torcedor do Vasco vai em peso, embora vocês querem afastar o vascaíno do estádio, mas o vascaíno, aí é que vai. Aí é que o vascaíno vai. Vocês não conhecem a força da torcida do Vasco. Ou vocês duvidam da torcida do Vasco. A torcida do Vasco vai para torcer. A torcida do Vasco não é torcida selfie, não. Que vai lá e fica... Parece que para vocês, torcedores de Flamengo e Fluminense, a torcida é torcida modinha, selfie. A torcida do Vasco, não. A torcida do Vasco, ela tira a selfie dela, mas a torcida do Vasco, ela empurra, ela cobra, ela é apaixonada. Vocês não conhecem a força da torcida do Vasco. Então, eu encerro esse vídeo com a frase: parem de perseguir o Vasco. Parem de perseguir o Clube de Regatas Vasco da Gama e deixem ele seguir o seu caminho. Deixem ele seguir o seu caminho. Bom, pessoal, é isso. Domingo, então, tem jogo. Não sabemos onde ainda, né? Às 11 horas da manhã. O Vasco aí está brigando para que o jogo seja mantido no Maracanã. Mas vamos acompanhar aí os próximos passos. Beleza, pessoal? Então, um abraço, um bom dia para todo mundo e até mais. Fui!